meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus seja com você. Tudo bem? É friozinho, né? Nós estamos agora no mês de inverno aí, mês de julho. Hoje, dia 1 de julho, e tá frio. E graças a Deus por tudo. Bem-vindos todos ao canal Degustação Teológica. É um canal que nós damos degustação aqui sobre teologia, Bíblia, vida cristã e cotidiano em geral na cosmovisão cristã, tá bom? Peço a você que se inscreva nesse canal, que você curta o vídeo e que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Se você não fizer isso, o seu Madruga vai ficar muito nervoso. Você Madruga bravo aí, porque você ainda não se inscreveu no canal. Eu sempre curti aí a turma do Chaves, né? Muito bom. Bom, não só Chaves, Chaves e Chapolin, né? Julho de 2024, estou gravando esse vídeo, o tema aqui é Ele escolheu os pobres. Ele escolheu os pobres. Parece um tema tão complexo, né? E algumas pessoas acham que a gente vai ir para a teologia da libertação ou coisa do tipo, e nada disso. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre teologia da libertação, e, aliás, na verdade, nem é falando da teologia da libertação, é falando da teologia da missão integral. Eu sigo a missão integral, porém sou ortodoxo, não sou progressista nem teólogo liberal. Sou teólogo ortodoxo e explico um pouco o que é a teologia da missão integral nesse vídeo aí. Dá uma olhada. Ok? É que, infelizmente, né, tem muitos críticos da teologia da missão integral também com uma certa razão, já que tem muitos progressistas que abraçaram a missão integral. Mas os ortodoxos na missão integral, como eu, acabam ficando apagados, né? Mas não tem problema não, fazemos missão integral com ortodoxia, tá bom? Crendo aí no conservadorismo teológico e bíblico, beleza? Que é o meu caso. Bom, eu sou o Davi Domenicali, ok? Pastoreio a Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. Sou também teólogo formado pela Faculdade Teológica Sul-Americana, pós-graduado em liderança pela mesma faculdade, e também sou pós-graduado em Teologia Sistemática pela Faculdade Batista do Paraná. Sou professor convidado do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o IBBC, e de outros seminários. Também criamos o curso IBF, que você pode procurar no canal e achar vários vídeos sobre teologia, ou seja, introdução à teologia. Uma teologia básica, mas que traz um bom fundamento para você, principalmente se você é obreiro, obreira na casa do Senhor. Vai ter uma ferramenta muito legal ali para o seu crescimento, tá bom? Bom, uma vez me apresentando, uma vez a gente dando introdução no canal e falando já do tema, né, que vamos falar. A questão é a seguinte: você já viu esse texto aqui? Olha esse texto aí. E é um texto bíblico, né? É um texto bíblico. Olha a referência aí. Tá vendo a referência? Ele escolheu os pobres deste mundo, não é isso? Para fazer deles, né, desses pobres aqui no mundo, ricos na fé. Mas os pobres aqui na terra são oprimidos. Olha, leia o texto. É interessante quando a gente lê o contexto, se você lê o capítulo aí desde o início, você vai ver aí uma crítica àqueles que, lá naqueles tempos já, né? Os tempos bíblicos,
eles faziam acepção de pessoas. Davam mais honra, mais preferência a quem tinha uma vida mais ajustada financeiramente, quem tinha mais posses, riquezas. O mundo não mudou nada, né, pessoal? Os ricos continuam sendo honrados, mais do que os pobres. E isso não agrada ao nosso Deus. Não agrada ao nosso Deus. Nosso Deus ama todos igualmente e quer que a gente trate todos igualmente. O texto vai dizer que tinha culto. E no culto, nas reuniões cristãs, ou em qualquer outra reunião, pessoas que se dizem cristãs recebiam outros cristãos para o culto, mas davam mais honra e mais preferência aos ricos ou que tinham mais posses, uma melhor posição na sociedade. Enquanto que os pobres eram deixados de lado, totalmente ignorados ou desprezados. Por exemplo, senta aí no chão você. Fica ali atrás, dá licença. Não, você fica mais para lá. Ou seja, as pessoas eram humilhadas. E aí há uma correção da parte do Senhor, através da liderança da igreja, dizendo, olha, vocês não façam isso, porque todos são iguais diante do Senhor. E aí ele vai dizer, e não foi aos pobres, esses pobres aqui, que o Senhor os tornou ricos na fé. Ou seja, esses pobres que não tem nada no mundo, não alcançaram tudo em eternidade em Deus pela fé, não se tornaram cidadãos do céu, salvos, não alcançaram o reino de Deus, que é mais precioso que o reino dos homens. Portanto, não devem ser tratados com desprezo. Olha que interessante. E aí vai dizer, mas vocês oprimem os pobres. Vocês oprimem os pobres, vocês fazem isso. Mas Deus escolheu os pobres. É óbvio, irmãos, que aqui não quer dizer que Deus não quer salvar ricos, ou que o rico não pode ser salvo, não é isso. Mas é que Jesus, o líder ali, né, o escritor, ele está dizendo o seguinte, que Jesus chama a atenção da igreja, Deus chama a atenção da igreja, de que a igreja tem que ter um olhar de Deus, que ama todos igualmente e quer uma justiça. Quem torna os homens pobres na terra são os opressores. E aí eu sei que está na moda falar opressor, oprimido, e eu não vou por esse caminho. Sem essa. Sem lacração, pelo amor de Deus. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, pensando biblicamente, nós estamos falando da Bíblia, que eu não estou lendo um jornal para vocês, estou lendo a palavra de Deus. Estou comentando a palavra de Deus. Não é assim que acontece, queridos? Na igreja, às vezes, não é assim que acontece? Quantos lugares você conhece que os que têm grana são muito bem colocados, os que não têm são deixados meio de lado, hein? Aqueles que nunca têm nada a oferecer, quantos são agregados? No meio de jovens, quantos tem panelinha? Os jovens vão sair. Se chega um jovem sem dinheiro na igreja, sem nada, família pobre, sem condições, e os outros de família mais abastada, né? Melhor colocada, socialmente falando, né? Com uma vida financeira mais estável, não precisa nem ser rico, um pouquinho mais classe média aí. A gente vê aí muitos lugares acontecer isso. A turminha de jovens faz a panela dos que tem e dos que não tem. E os que tem vão dar rolê crente, né? Rolê gospel, vão passear, comer uma pizza. Os que não tem, mano, nem sequer são convidados. Ou pergunta-se, você quer ir? Não tem dinheiro. Ah, que pena. Pena, né? Qual que é o certo, queridos? O certo vamos fazer uma vaquinha, vamos incluir essa pessoa aqui.
Vamos fazer a vaquinha, levar o irmão junto. A não ser que o irmão não aceite, amém. Mas a ideia é se compadecer. Não, vamos com a gente. Não precisa humilhar o cara. Não precisa humilhar o irmão. Não precisa humilhar o jovem. Leva. Parece até que é uma palavra para os jovens, né? Mas eu vou estender isso até a outras camadas. Mas é um exemplo aqui com os jovens. Ou então, para não ficar chato, faz eventos onde inclui todos. Vamos fazer evento na própria igreja. Aí tem o caixa da igreja, cada um leva um prato. E quem não pode trazer só aparece. E a gente come todo mundo junto. Lá na Batista Fraternidade, nós não temos cantina. Cantina é exclusão, irmão. Tá? Eu sei que muitas vezes a cantina ajuda a arrecadar dinheiro para algum projeto. Eu sei disso, eu entendo. Mas só que no meio da igreja tem pessoas que às vezes levam uma criança, um pai de família, às vezes desempregado, ele vai para um culto porque ele quer cultuar. Quando chega o final do culto, ele tem que sair correndo, cara. Ele nem pode ficar lá conversando com os irmãos, nutrindo comunhão. Por quê? Porque ele está sem grana, ele está sem money, sem dinheiro. E ele não tem dinheiro mesmo, ele está segurando, porque o irmão está procurando emprego, paga aluguel, às vezes está no sufoco, ou que não pague aluguel, às vezes está sem dinheiro. Mas às vezes está com um filho pequeno, está com uma criança. A criança vê ali o pudim, a criança vê ali o doce, o bolinho da cantina. Aí a criança fala, papai, quero bolinho. O irmão fica todo constrangido. Aí tem que ficar dependendo de favor dos irmãos, pedindo. O irmão dá. O irmão pode dar um para ele, depois eu pago. Sabe, aquela coisa constrangedora. Isso é horrível. Isso é horrível. Ah, dá licença. Será que a sua oferta e o dízimo da sua igreja já não pode ser o suficiente para os projetos? Será que a gente tem que ficar fazendo cantina? Nossa, agora já arrumei meia dúzia de inimigos. Na nossa igreja a gente faz cantina, pastor. Então, essa é para você. Essa lapada aqui é para você, irmão. Não exclua, seja uma igreja que inclua. Quer fazer uma cantina? Você não precisa vender. Meu, que coisa tola. Pede oferta. Pede oferta. Será que o dinheiro você precisa vender alguma coisa na igreja para ganhar dinheiro? Será que não pode fazer uma forma diferente para não excluir ninguém? Lá na Batista Fraternidade, irmão, é o seguinte. Todo projeto é tirado da contribuição dos irmãos. Nas ofertas do gasofilácio ou do Pix, que agora tem Pix, né? É mais prático, as pessoas já depositam direto na conta. Mas, ou então lá no gasofilácio. E aí a gente vai fazer um trabalho, sai do caixa. Não tem essa de cantina, não. Cantina exclui. É isso aí. Além do que eu não sou muito adepto desse negócio de ficar vendendo coisa dentro do ambiente de espaço de culto. Não gosto muito disso aí. Bom, seja como for, a gente vê várias situações em vários lugares onde pessoas são às vezes bem mais tratadas porque o dízimo do camarada é alto, né? Porque o camarada presenteia o pastor. E eu gosto de presente, viu? Por favor, não é por causa que você vai ver esse vídeo, por causa de ver esse vídeo, ou por ver esse vídeo, ao ver esse vídeo vai ser a causa de você não me presentear. Pelo amor de Deus, não faz isso. Eu gosto de presentes. Mas que aquele que recebe presente não tem um olhar de desprezo por aquele que nunca pode dar nada a ele. Pelo contrário, que o olhar do pastor, da liderança, seja igual para todos. Não tem lugar predileto, não tem lugar preferido, não tem nada disso. Somos todos iguais, irmãos em Cristo. Ok? Bom, e aí é interessante porque isso se estende para o mundo. Isso se estende para o mundo porque lá no mundo tem isso também. Não dizem aqui que rico não vai para cadeia? Só pobre é preso? Verdade. É lógico, o cara é bandido, tem que ser preso, né, irmão? Sou pobre, mas para igualar... Aqui, assim, a lógica da malandragem, a lógica da maldade, ela é o contrário.
vamos igualar, né? Aqui nós temos que mudar a lei desses países. Por quê? Porque aqui o rico não vai preso, só pobre. Então vamos mudar a lei. O que deveria ser feito? Endurecer a lei para que o rico também seja preso quando causar aí um dano à sociedade, né? Infringir uma lei, né? Deveria então o rico ser preso com a mesma medida que se usa para o pobre, deveria ser usado para o rico também, mesmo peso. Certo? Mas aqui é o contrário, né? Brasil faz assim, vamos igualar, aí diminui a pena do pobre também. Aí fica pobre bandido solto e rico bandido solto. Solta todo mundo. Ai, meu Deus. Não. Regras são regras, né? Nós deveríamos ter leis que sim, prendem bandidos e a lei se faz cumprir, seja ele rico ou pobre, porque ambos infringiram a lei. E não tem que ter essa benevolência com o cara porque ele tem dinheiro. Então aqui é isso. O que se diz no Brasil é que pobre, né? Ele não tem. E pobre, eu não vou entrar na lacração. São os negros ou os pretos. Ô, pessoal, é o seguinte. Tem um monte de branco pobre, cara. E tem branco de pele que é descendente de negro. Pobre. Tá? Eu sou descendente de italiano. E a história de italianos aqui no Brasil, muitos que vieram por um acordo lá no passado, foram passados para trás. Trabalharam como escravos, quase. Livres, porém enganados, sem receber o que devia. As terras prometidas não foram entregues aos italianos, certo? Aos imigrantes italianos. E aí, muitos ficaram na pobreza. Eu estou dando exemplo dos italianos, né, de quem eu sou descendente. Então, é o seguinte, tem um monte de gente com injustiça social no Brasil. Pobres, independente da cor da pele. Se a gente quer falar de racismo, aí é um outro assunto, é um outro tema. Mas falar de pobreza deve ser algo que deve ser estendido para todos, independentemente da cor da pele. Ok? Então o que se diz no Brasil é que o rico tem tudo. Melhor médico, porque o dinheiro pode pagar. Rico não passa dificuldade no SUS, não pega fila de SUS. Rico não tem problema com trânsito, com trem. Dia que falta trem, ele não perde os dias de serviço, né? Rico ou classe média, né, que seja, tem carro para ir. O pobre que precisa do trem, do ônibus, eles sofrem mais do que os demais. Então, sim, Deus é contra o pobre, quando o pobre é oprimido em todos os sentidos. Por que os ricos não vão para o SUS? Por que os filhos de todos da classe média, e aí eu me incluo, porque os filhos da gente estudam em escola particular. Não todos, tá? Eu tenho amigos que resolveram pôr os filhos em escola pública. Poderiam pagar a escola particular, mas quiseram pôr em escola pública. Eu nunca pus meus filhos na escola pública, irmãos. Não é porque eu acho assim, que o ensino da escola particular é excepcional. Aqui no Brasil eu tenho minhas dúvidas. Embora tem bons colégios, mas não acho que são todas as escolas particulares que têm nível bom, não. Mas eu acho que em questão de segurança e controle dos seus filhos, sim, a escola particular tem um controle maior. O número de alunos por sala é às vezes 20 alunos, enquanto lá na prefeitura e no estado, né, do governo, né, o número de alunos na sala é 35, dá quase o dobro. Lógico que o aluno da escola particular vai aprender mais, vai ter mais atenção, o professor vai conseguir controlar melhor a sala e vai ter mais atenção, porque são 20 alunos ao invés de 35 perguntando, né? Então, assim, ou falando, né? São vários aspectos aí. Mas nem e tem gente agora que não pode pagar a escola particular. É aí que tá. Então, o que é o certo fazer? Lutar, trabalhar para uma escola pública realmente de qualidade, com segurança e uma excelente educação,
Começando, senhores professores, a questão não é ficar fazendo greve só para salário. Não que não mereça, acho que os professores merecem um hiper salário. Mas tem outros pontos aí que precisam discutir. Sim, infraestrutura, melhor condição de trabalho, tecnologia, formação, tudo isso o Estado, professores da área pública, né, do setor público, devem buscar. Porém, tem algo aí que os senhores e as senhoras deveriam lutar, urgente. É a diminuição de aluno por sala de aula. Deveria se fazer um grande movimento concentrado de todos unidos, todas as prefeituras, estado, e exigir do governo de forma muito pontual, sabe? Só. Às vezes faz uma pauta enorme, com 50 mil pedidos. Eu acho isso uma grande burrice, desculpa a minha forma de expressar, mas é verdade. Deveria-se usar apenas um item por cada vez, para conquistar. Do jeito que fazem, só arruma confusão e não conquista nada. Mas deveriam pegar a pauta, nossa luta agora vai ser por diminuição de alunos, para a gente poder ter melhor qualidade no ensino e o aluno também. A gente vai se desgastar menos, vamos ter mais condições de atender os alunos, vamos ficar menos doentes, menos estressados, porque afinal de contas, 20 alunos é diferente de 35 alunos numa sala, e nós vamos poder melhorar a atenção, tanto nossa como dos alunos, e a aula vai render mais, até para a questão de saúde também de todo mundo. Cara, não é simples entender essa lógica, porque é assim que acontece na escola particular. São raras as escolas particulares que um ensino fundamental 1, um ensino fundamental 2, ou até mesmo ensino médio, raras escolas que uma sala de aula tem mais que 20, 22, 25 alunos dentro de uma sala. É fato. Tá? Além da infraestrutura e tal. E segurança, tá? Que é importante nas escolas, segurança. Então, mas você vê que o pobre, ele tem que, às vezes, usar o que tem. Porque ele não pode pagar. O mesmo acontece no SUS. Não estou falando que o SUS não é bom. Eu conheço amigos, excelentes profissionais no SUS. Certo? Mas eu sei também, queridos, que, tem hora que o negócio é sinistro. Tá? Fica colapsado. E vamos falar a real, né? Se houvesse mais seriedade na condução do país e menos corrupção, eu vou falar com toda tranquilidade, o nosso país é um país de corruptos. Se houvesse um interesse real dos nossos governantes em pegar todo o dinheiro que é arrecadado, porque o país paga imposto, hein, meu? O Brasil é um dos que mais paga impostos no mundo. Nós, com esse dinheiro, sem desviar dinheiro, sem mutreta, sem má administração, mas uma boa gestão e uma seriedade de todo o Congresso, uma excelente fiscalização, nós teríamos um hospital em cada bairro, mesmo público, e seria de qualidade. Mais médicos concursados ou contratados, ou ambos, mais ambulâncias, mais motoristas, mais enfermeiros, mais seguranças, mais faxineiros, mais atendentes, mais tudo. E aumentar até o emprego. Mas não é interesse. Então os pobres continuam sendo oprimidos de várias formas, dentro e fora da igreja, muitas vezes dentro da igreja. Que aí é crítico, né? E eu espero que nas igrejas não haja nenhuma diferenciação. Que todos os pobres já sofrem demais nesse mundo. Não precisam sofrer a mesma coisa no âmbito da igreja. Entende? Então essa é a crítica bíblica. Agora, tem aí um grito da Bíblia, um grito de Deus, sacudindo o homem, para o homem fazer o que é certo. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, para ele recomendar aí, que os ricos, veja o texto, vou pôr o texto, os ricos não sejam ricos somente para si, né? Ou seja, ricos com o dinheiro desse mundo, mas que aprendam a fazer o bem, sendo generosos, ajudando o próximo, investindo,
compartilhando. Isso é justiça social, é ter compaixão e misericórdia do menos favorecido. Isso aí é igualdade. Por isso que uma igreja comprometida também com uma visão de justiça social é uma igreja que se encaixa, sim, nos textos da palavra de Deus, na vontade de Deus, que é revelada pela Bíblia. Olha aí. Tá vendo o texto? Sejam generosos, façam bem, repartam. Sejam ricos para com Deus, ajuntem tesouros no céu. Viu? Também há um clamor, né, no texto aí de Tiago, voltando para Tiago de novo. Tiago também fala daqueles que são trabalhadores, né, de classe popular, que não têm os seus salários pagos devidamente, que são roubados no seu salário. Olha aí o texto. E aí há um grito de Deus dizendo: ai daqueles que roubam, né, o dinheiro dos trabalhadores, daqueles que vão lá, trabalham e ganham aí de forma errada. Oh, quantos patrões aí não passam a perna na hora de pagar, né, cara? Pagar o funcionário. Tem patrão bom que paga direitinho, né? Tem funcionário ruim também, né? Que só dá prejuízo pro patrão. Mas o texto está falando disso, para que todos sejam justos e que a justiça seja feita. Uma sociedade mais igualitária, menos egoísta. Tá certo? A Bíblia é cheia disso, queridos. O próprio Jesus, quando alguém chegou nele e falou assim: como é que eu faço para entrar no céu? Olha a resposta de Jesus, é um choque. Eu sei que essa gente vai falar: mas é um teste, né? Um teste de Jesus. É um teste, mas ele pode até ser um teste, querido, mas que ele falou, não falou? Olha o que ele disse aí, ó. Vai, vende o que você tem, né? Aí terá um lugar no reino de Deus aí, no céu aí. Dá aos pobres, né? Pega o que você tem e reparte aos pobres aí. Há uma preocupação social, irmãos, com os textos da palavra de Deus. E não vem negar que não, porque você é egoísta, você ama pregar contra a solidariedade, a bondade, a justiça, o amor ao próximo. Problema é seu. Mas que a Bíblia ensina a fazer isso. O certo. Inclusive, Jesus dá até um alerta. Ele diz assim: meu, dinheiro gera ganância no fulano. Ele passa a se preocupar só com ele, com as coisas dele, e ele esquece de se preocupar com o próximo, com a responsabilidade social que ele tem. E aí, veja, olha só, o texto aí que Jesus alerta: é difícil um rico entrar no céu. Tá certo? Jesus não está dizendo que é impossível, mas está falando que, muita gente não entra no céu, porque está preso no dinheiro e ele é ganancioso. Ok? Não se preocupa com o próximo, não pensa numa sociedade igualitária. O pobre sofre, queridos. Viu? Eu não sou rico também, tá? Mas eu vejo que tem pessoas que têm uma situação mais difícil que a minha e a gente vê o sofrimento. Eu vim de uma família pobre. Eu vi as lutas dos meus pais. Eu mesmo, queridos, estudei escola pública, usei SUS a vida inteira. Às vezes o meu pai tinha um convênio médico, a gente usava às vezes. Mas nem sempre foi assim. Em alguns momentos a gente precisou usar muito o SUS. Fora isso, ônibus lotado, trem, né? Nós não tínhamos carro, né, na época. E às vezes passando mal ia para o hospital, um pronto-socorro chamado de PS, lá no bairro de periferia que a gente morava, quando eu era adolescente, até mesmo criança. E eu lembro que eu fui passando mal, assim, minha mãe me ajudando a levar, porque nós não tínhamos dinheiro para pegar um táxi. Tivemos que ir a pé andando aí, até chegar no PS, passando mal, vomitando. Imagina, pobre passa isso. Passa essa situação. Tem gente que tem dinheiro para pegar um táxi, um Uber. Entende? E não era para ser assim. Um país desse tamanho, rico como é, com um bando de dinheiro que é arrecadado, era para ter emprego para as pessoas, melhor condição de vida, melhor atendimento.
Mas não é isso que está acontecendo, não é isso que acontece faz tempo. Ah, mas também fica votando na turma da direita. Ó, vamos deixar de ser ignorante. Não, desliga o vídeo não, mas deixa de ser ignorante. A esquerda domina o Brasil faz tempo. Foram Lula nos 2 mandatos, Dilma mais quase 2 mandatos, e agora Lula de novo. O que mais governou o Brasil foi a esquerda. Se estamos no que estamos, não é culpa da direita. É só você raciocinar. É um sistema que envolve esquerda e direita, onde ninguém está nem aí com nada. Essa que é a verdade. É um centrão, né, que nós chamamos de centrão podre, egoísta, ganancioso e leis frouxas que não funcionam. Um judiciário fraco. É isso que nós temos. Mas o texto bíblico segue gritando por justiça. Olha o que o profeta Isaías lá no Antigo Testamento já dizia. Aí daqueles que fazem leis injustas, olha aí, leis injustas, e que fazem sofrer aí, ó, os pobres, os órfãos, as viúvas. Quem sofre é sempre o mais pobre, irmão. E aí é uma proclamação de Deus contra a nação. Tá certo? É contra a nação, contra um Estado. O profeta fala contra o rei, contra o Estado, contra a nação, que faziam leis injustas, contra juízes corruptos, que não olhavam para o pobre. E sofria o pobre, o órfão e a viúva. Então, preste atenção. Deixa de ser hipócrita ou ignorante. E vem comigo. É importante que cristãos com mente cristã estejam na política para fazer mudar o sistema político. Para que a gente possa levar realmente um SUS de qualidade, estender o número de hospitais, criar mais UPAs, mais hospitais, mais pronto-socorros. Nós precisamos ampliar, queridos, atendimento, melhorar a qualidade de transporte, colocar transporte mais rápido, com mais frequência, diminuir o preço do acesso ao transporte público, com participação do Estado ali, das empresas parceiras. Precisamos, queridos, fazer essas coisas acontecerem. Precisamos criar meios de incentivar empresas a gerarem mais empregos, mas não subemprego. Já viu essas terceirizadas? Que pagam uma miséria de salário. Os caras ganham uma grana e pagam uma merreca de salário. Desculpa, pessoal. Com todo respeito, eu sei que Deus abençoa, multiplica, eu sei que é melhor pouco com Deus do que o nada, o muito sem Deus, tudo bem. Mas vamos falar de justiça aqui. O que você faz com um salário mínimo hoje? R$1.600, R$1.500, sei lá. O que a gente faz com esse dinheiro, galera? Se uma pessoa precisar pagar um aluguel, se tem filho, esposa, como que ele vai cuidar da casa? Você viu o preço que é o mercado quando você vai comprar as coisas? É um absurdo. Então nós precisamos trabalhar, irmãos, com cristãos, pessoas sérias, ou mesmo não cristãos, mas pessoas sérias, que estejam envolvidos em políticas públicas e que trabalhem não é só para fazer projeto social, no sentido de dar comida para o pobre, não é só isso, é muito mais, é de transformar a realidade do país. Tá entendendo? Mudar as políticas, as estruturas, ampliar o sistema que atende mesmo a população e ajudar na geração de emprego e de melhores salários, para não ser o subemprego. Ok? Que tem gente que trabalha quase de graça, é quase um escravo, é um semi-escravo. É necessário falar sobre isso, irmão. Ai, Deus, só Deus tem misericórdia. É isso, Então, cristãos têm esse papel social. A voz de Deus clama, grita. A Bíblia fala conosco. E aí, pegando um gancho aí no que o Kivitz, que somos opostos, eu e o Kivitz somos opostos na teologia, porque Ed René Kivitz segue uma teologia liberal, né, progressista. Eu não. Eu sigo uma teologia conservadora, ortodoxa, bem diferente. Mas temos algo em comum, justiça social. É necessário. E não adianta querer
vou tampar o sol com a peneira. Não dá, querido. Nós, como cristãos, podemos pensar dessa forma, expandir o cristianismo. Você sabia que aonde o cristianismo chegou, houve transformação, historicamente falando? Você sabia que quando Constantino, ele se converte, entre aspas, né? Ele não se batizou, mas abraçou a fé cristã, só depois no fim da sua vida que ele se batiza? Mas quando ele abraça a fé cristã, ele se une aos bispos da igreja e os bispos conversam com Constantino de coisas que precisavam mudar ali. E uma das coisas que eles mudam, por exemplo, tem várias coisas, uma das coisas que eles acabam, através da ação de Constantino, né, que é o imperador ali da época, eles acabam com as disputas de gladiadores nas arenas. Acaba com aqueles jogos de morte, onde as pessoas se divertiam e ver leões, feras comendo pessoas, se divertiam em ver pessoas se matando até o fim, até a morte, derramando sangue na arena. A partir de Constantino para frente, isso acaba por influência da igreja. Onde a igreja chega, historicamente, ela cria universidades, a igreja cria hospitais, a igreja cria escolas. Quantas escolas nós vemos aí, inicialmente, na história de vários lugares, não é verdade? São católicas ou protestantes. A igreja faz isso. Hoje é que tem um bando de religioso, evangélico, fanático, alienado da realidade, aonde acha que não, Jesus vai voltar, irmão, então vamos ficar só olhando para o céu. Jesus pode voltar hoje, você pode morrer agora e ir para ele, ou ele pode vir para nós, ele, o seu reino de glória, Jesus vir buscar a igreja, trazendo o juízo e o fim do mundo, lógico, mas isso vai acontecer, lógico, eu não sou especialista em escatologia, mas a gente sabe que tem muita coisa a acontecer, o anticristo tem que se manifestar, primeiro tem que acontecer umas coisinhas aí. Mas essas coisas podem acontecer rapidamente, pode ser que aconteça em 1 ano, 2 anos, em 10 anos Jesus pode voltar. Sim, temos que aguardar a volta do Senhor fervorosamente em oração, em santidade e aguardando. Mas enquanto isso, querido, ele disse a hora e o dia não sabemos. Temos que fazer o nosso papel de cristão. Lutando para ter uma sociedade melhor, para ter justiça. É isso. E aí cabe a nós como igreja, assim como a igreja em todo o cenário da história fez, e hoje nós estamos alienados, em nossos cultos, que parece que não temos nenhum papel formador dentro da igreja. E eu quero dizer, não se equivoque, sua igreja e a minha, nossa igreja deveria promover projetos. Sim. Por que a nossa igreja não tem um curso de inglês gratuito? Por que a nossa igreja não tem um projeto de esporte para tirar jovens pobres das ruas? Por que a nossa igreja não tem alguma coisa do tipo, sei lá? Você entende? Por que a nossa igreja não tem conversas de formação? Por que a gente não tem um grupo de estudo que prepara pessoas para um vestibular? Nossos jovens cristãos na igreja, por que nós não preparamos eles para uma grande missão? Olha, você vai ser preparado para ser o juiz, você vai ser preparado para ser um advogado bom, você vai ajudar a desenvolver trabalhos aí. E políticos, nós vamos formar pessoas, lógico, a igreja não é uma... Obviamente que eu não vou transformar a igreja numa ONG e também não vamos fazer da igreja um lugar de um partido político, pelo amor de Deus. Senão a gente vai virar farisaísmos, vamos virar fariseus, saduceus. Não, a igreja não é isso. Eu estou falando de consciência. Consciência cristã. E falar para o jovem, olha, não podemos formar, não é doutrinar o jovem para ele virar político, não é isso. Mas dizer, ó, se alguém tiver a vocação política, precisamos falar sobre isso. Se algum jovem tornar-se político, que ele seja um político com mente clara de que ele precisa fazer o que é certo. Tá entendendo? E assim todos, o engenheiro, seja um engenheiro bom, assim que se for empresário, que eu cresci na igreja tal, o pastor lá era o tal, e eu, com a minha mente cristã, fiz da minha empresa um lugar acolhedor, transformador, pago bons salários, reconheço o salário, o trabalho dos funcionários e recompenso eles adequadamente, porque aprendi assim com a consciência cristã que me foi ensinada lá na Igreja Batista Fraternidade. Vocês estão entendendo? A teologia da gente, irmãos,
É uma teologia para a vida, é para o cotidiano, é para a nossa mentalidade e formação cristã. Cristo vem, o reino dele pleno vem, mas já começou em nossas vidas a manifestação do reino de Deus nos filhos de Deus que agem da forma que Deus se agrada. Tá bom? Bom, fica aí esse vídeo sobre justiça social. Eu espero que nós tenhamos essa consciência. Os pobres sofrem muito, irmãos. O choro, a dor, as lágrimas de uma criança, de um pai desempregado, ou de uma viúva, de um órfão. As lutas, os orfanatos, as histórias de pessoas que saíram de orfanatos. A história das crianças que foram criadas só com a mãe, sem o pai. As dores, as marcas, as dificuldades, as humilhações, as marcas, as feridas, os espinhos são grandes. Coisas que muita gente não sabe nem o que é. E é inadmissível a gente ter um país que se desvia merenda escolar, corruptos que roubam merenda de aluno de escola pública, como nós já vimos em reportagens aí dos anos passados. É um absurdo ver ainda hoje desvios de verbas e uma lei frouxa que só prende pobre, mas não prende rico. Ai de vocês que fazem leis injustas. E ai daqueles que se calam. O meu vídeo é uma contribuição para que haja consciência de formação cristã, para que os nossos cristãos, da nossa igreja ou da sua igreja que está me assistindo, possa ter essa responsabilidade social que faz parte do Evangelho. Porque você é filho ou filha de Deus. Manifeste-se como tal neste mundo podre. Pregue o Evangelho, dizendo que Jesus é o único que salva, que voltará. Mas pregue também o arrependimento. Entre o arrependimento está o pecado da omissão. Entre o arrependimento que precisamos ter é o pecado. Arrepender também do pecado, não só da omissão, como o pecado da ganância, o pecado da vaidade, o pecado do orgulho, da soberba, o pecado da riqueza e da riqueza concentrada e da corrupção. Que Deus tenha misericórdia desse país, de nós que estamos nesse país, da sua igreja, e que esse vídeo sirva para levar a você uma consciência que o Evangelho exige arrependimento também desses pecados que eu acabei de falar. Que possamos ser também uma forma de construir uma sociedade um pouquinho melhor, enquanto aguardamos o reino de Deus que virá no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, não vote incorruptos, não dê seu aval para quem comete crimes, tente fazer o seu melhor. Independentemente se você gosta ou não de um partido, não tenha partidos e corruptos de estimação. Deus é o seu rei. Siga o seu Deus. Abraço, até o próximo vídeo. E se você não se inscrever no canal, o seu Madruga fica muito chateado. Deus abençoe.